Gente, agora vamos falar também, assim como aconteceu na escrita, vai acontecer aqui na matemática, né? Na aula passada, a gente falou muito um pouquinho da história, aqui na matemática também, né? Vai trazendo um pouco de história. Pra vocês terem uma ideia, na graduação de matemática, existem 2 semestres para falar de história da matemática, dependendo da faculdade, no mínimo, né? Porque tem faculdade, por exemplo, que adota 3 semestres para a história da matemática. E aí tem mestrado e tudo mais, ou seja, só vocês terem ideia do tamanho da complexidade do assunto que a gente teria que estar colocando. Então, fui atrás, literalmente, né, das perguntas e tal, e da parte mais importante para a gente estar falando, tá? Porque para falar de toda a passagem também fica muito complicado, igual foi o processo da escrita. E aí eu fiz um slide, gente, que demorou, vocês não têm ideia quanto que demorou para montar isso daqui, mas que ficasse um pouquinho mais simples, um pouquinho mais didático para vocês, tá? Então, facilitando bastante, de novo, aqui a gente vem, assim como aconteceu no processo da escrita, só que aqui um pouquinho mais tarde, né? O Egito e a Mesopotâmia, né? Quando a gente falou da escrita, estava falando de 5.000 anos, 4.200 anos, né, antes de Cristo, tudo mais com a parte da escrita, mas com a parte da matemática a gente já traz aí algumas colocações. E, de novo, Egito e Mesopotâmia, tá? Porque no Egito eles conseguiram ver que eles conseguiam solucionar, né, sistema de equações. Hoje a gente fala de x e y, né, e tudo mais, mas lá eles tinham os probleminhas deles. Mas só que eles não colocavam ainda X e Y, tá bom? Para deixar bem claro para vocês, eles ainda não colocavam letrinhas para substituir números, tá? Nossa, professor, como que eles resolviam? Às vezes por teste, né? Vamos testar o 1 e vamos testar o 2, e assim por diante, tá? E na Mesopotâmia, a gente conseguia já ver a resolução de equações. E era a mesma coisa, tá? Mesma coisa, essa ideia do Egito acontecia na Mesopotâmia, né, até com equações quadráticas. Nossa, professor, como que sabia que caía numa equação quadrática e tudo mais, né? Porque a gente lembra lá que era muito a parte cuneiforme ainda na Mesopotâmia, né, pelos sumérios e tudo mais, os blocos de argila, mas era exatamente uma forma aí de estar chegando, né? A resolução, e muitas vezes eram por testes, tá? Até porque quando a gente coloca ali a equação quadrática, se a gente vai para a matemática, quem traz a fórmula da equação quadrática, que vai resolver todas, o tal de Bhaskara, que está lá na frente. Então, ou seja, é muito por meio de testes, tá bom? É muito por meio de testes aqui ainda Egito e tudo mais, que eles colocam, tá? Aí depois a gente parte um pouquinho mais para frente da matemática, e aí começa a ser trabalhado melhor. É algo que a gente falou muito, que se chama geometria. Então a gente começa a falar muito mais das figuras geométricas, tá bom? O primeiro deles, tá, é o Platão, né? O Platão ali é o que desenvolve os estudos geométricos, ou seja, estudo de figuras. E logo em seguida dele vem o nosso maravilhoso Pitágoras, né? Então, ou seja, nota que antes do Pitágoras, a gente tinha estudo geométrico, estava começando a desenvolver os estudos geométricos, né? Estava começando a desenvolver os estudos geométricos. E o que eu conseguia fazer antes, né? Equações quadráticas e sistemas de equações, né? No Egito, na Mesopotâmia. E aí agora a gente vem com Pitágoras. A história dele fala que na Grécia, né, utilizava muito para segurar aqueles pilares, né, como se fosse um esquadro, de lado 3 e lado 4, né? E aí ele queria estar calculando essa diagonal. E ele começou a perceber
uma forma da gente chegar nisso, uma fórmula, né? Tanto que eu coloco aqui diagonal do retângulo, mas poderia ser diagonal do quadrado, poderia ser o triângulo retângulo, né? Isso daí não vem muito ao caso, mas já é a primeira fórmula que se chega destinada à geometria, tá? Então, a primeira fórmula destinada à geometria vem com Pitágoras, que abre esse portão, né? E aí vem a geometria euclidiana, ou seja, Euclides, gente, tem 3 volumes, tá, do livro de Euclides trazendo tudo isso. Até MDC, a forma de dividir as figuras, o jeito que ele fazia, o MDC também tem nesses volumes, tá? E o que a gente utiliza até hoje, pessoal, né, se vocês olharem muito para isso, o que cai, por exemplo, no edital de vocês de matemática, é a geometria euclidiana. Então, ou seja, isso vem dos estudos ali, né, antes de 1000 antes de Cristo, que Euclides faz toda essa parte, tá? E assim, logo em seguida, que viria o nosso tal de Bhaskara, tá? Aí viria o Bhaskara logo em seguida de Euclides, porque, querendo ou não, na geometria a gente cai muito em equação quadrática, e ele queria, na época, poder entender, né, como que a gente chegava num número ali que não era possível ser calculado, tá? E aí eu tenho mais uma parte. Só que até aí, pessoal, a gente está falando, né? Tudo bem, entra um pouquinho de Grécia, tudo, mas a maior parte, querendo ou não, estamos ali. Babilônia, Egito, Mesopotâmia, né? Fica muito, muito acoplado nisso daí. Tanto que a gente vem para o Indo-Arábicos, né? Índia, né? Querendo ou não, a Índia está envolvido também. Por quê? Por que vocês acham que os números estavam tão envolvidos nessas regiões? Pensem um pouquinho e me deem a resposta. Por que vocês acham que a matemática fica tão envolvida, né, no Oriente Médio, no Oriente Médio de hoje, na região norte da África e a região oeste da Ásia? Hum, Muito bem, comércio, compra e venda de mercadorias, vendas, muito bem, é isso daí, né? E aí, por isso que vem toda a história da matemática com os números, né? E o primeiro que representa os números que a gente tem hoje, como que é o nome dos números que a gente tem hoje, que a gente utiliza? O 1, o 2, o 3, o 4. Alguém sabe quais são o nome desses algarismos? Não, o nome dos algarismos. São naturais, os cardinais, aí temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas eu falo a escrita mesmo, assim, o 1, o 2, porque, por exemplo, a gente tem os egípcios, por exemplo, que era uma varetinha para representar um, uma varetinha, o dedinho para representar o 2, né? Aí tem assim por diante. Então, a gente tinha a escrita, né, dos números egípcios, dos números babilônios, né, dos números mesopotâmios, depois dos números romanos, e hoje a gente tem dos indo-arábicos, que é o que facilitou demais, tá? Para vocês terem ideia, os babilônios trabalhavam com sistemas hexadecimais, né? O Egito, muito ruim, também ia até a casa do 1000, mas fazendo um. Se vocês quiserem escrever 99, você tinha que colocar 18 representações, né? E as representações eram muito simbólicas, né? Por exemplo, no Egito, você tinha lá a flor de lótus, por exemplo, representando 1000. Os números romanos eram horríveis de representar, gente, né? Porque eles precisam trabalhar também com subtração, né? Por exemplo, I com V se torna o número 4, você tem que fazer 5 menos 1, mas o VI se torna o número 6. Então, enfim, os indo-arábicos, por isso que eu não coloquei os demais, eu coloco os indo-arábicos aqui para gente, tá? Onde eles trazem essa simbologia decimal que nós trabalhamos hoje, né? Então, eles se tornam aí uma parte importante da nossa história da matemática para representar esses tipos de números, tá? E com isso, né, aí nós temos a Europa começando a se tornar uma potência,
onde ela começa, né, a trazer um pouco de álgebra. E quando eu falo álgebra, o que eu estou querendo acrescentar aqui? Quando eu falo álgebra, eu estou querendo acrescentar letras nas nossas equações. Então, é por volta ali de, nos primeiros registros, eles falam que é 1380, 1390, né? E é a coisa que a gente menos gosta, mas ajuda demais. Imagine a simbologia para representar cada coisa que você não conhecia. Era símbolos. E daí aqui a gente começa, né, ter toda essa parte de simbologia matemática com letras, com sinais, né? Começa a desenvolver o sinal de igualdade, e aí por diante, tá? Vai ser na Europa. E aí a Europa começa a se desenvolver de uma certa maneira, que o negócio fica tudo preso lá, né? Principalmente com arquitetos como Leonardo da Vinci e tudo mais, que conseguia misturar a geometria com a álgebra, né? Aí ele começa a trazer essa parte de geometria com álgebra, e, claro, René Descartes. Cara, esse rapaz aí foi fenomenal, né? Para solucionar problemas. Ele solucionava problemas através de matrizes, o que a gente usa hoje como, por exemplo, tabelas e planos cartesianos, né? Para estar representando. E assim por diante, pessoal. Aí, 1800, Einstein, Newton, que apesar de físicos, engenheiros, precisaram trazer algo da matemática para poder solucionar, e assim por diante, tá? Mas aí um pouquinho para vocês, tá? Até poderia contar um pouquinho da história dos números naturais, dos conjuntos, tudo mais, mas é tudo sempre algo muito ligado no comércio, tá? Tudo na matemática é ligado no comércio, tá? Começa a sair do comércio a partir do momento que Kepler quer começar a sair da Terra, né? Quer começar a descobrir o espaço. Literalmente é isso. E aí, o Kepler é o que dá o pontapé inicial em tudo, para depois vir Newton e Einstein, tá? E tá faltando um carinha aí no meio, Galileu, tá? Todos esses carinhas vêm depois, quando eles querem sair dessa parte só de comércio, quer descobrir literalmente o mundo, tá bom? Então, tá aí. Bom, um pouquinho aí para vocês aí sobre a parte principal da história da matemática, tá? Então, quer dizer que antes de Pitágoras, ó, eu acabei já falando, tá? Antes de Pitágoras, o que nós tivemos? Platão, Egito, Mesopotâmia e tudo mais, né? Eu falei que Pitágoras é uma grande divisão aqui junto com Platão, tá? Por que é uma divisão com Platão? Porque é o momento que a gente começa a trabalhar com geometria, tá? E antes deles, nós temos, né, a maior contribuição foi o Arquimedes, tá? Em que ele conseguiu deduzir o valor ali de π, né? Aí você fala, mas professor, o π não tem a ver com geometria, mas eles não estudavam a geometria em si, né? Eles simplesmente faziam um círculo e perceberam que se eu subdividisse o comprimento do círculo pelo diâmetro sempre dava o mesmo valor. Só isso, mais nada. Não era um estudo geométrico, né? Do tipo assim, ah, então se eu fizer uma linha de tal tamanho, eu vou ter comprimento de tanto. Não era desse jeito, tá? Eles notaram, né, que conseguiria sempre chegar no mesmo valor, tá? E alguns que eu acabei não falando, tá? Um pouquinho de Tales de Mileto também comenta sobre geometria, Euclides de Alexandria, né? Quem já ouviu falar dos jardins babilônios, né? Tem muito dessa parte também relacionada à geometria. Enfim, notem que a divisão da matemática é feita na geometria. Por que é feita na geometria? Alguém tem ideia por que é na geometria e não na álgebra, por exemplo? A grande diferença da matemática? É uma coisa que a gente estudou agora há pouco, pessoal. Só reflita um pouquinho. Por que a geometria acaba se tornando, por exemplo,
um grande marco na matemática. Por isso que eu divido ali antes de Pitágoras e depois de Pitágoras, só sinto um carinho antes de Pitágoras, que fez quase uma abordagem. Querem ver? Pensa agora há pouco na resolução de problemas que eu falei para vocês. Se eu trago algo assim, que número mais 2 dá 5? É um exercício. Agora, se eu pego e já começo a trazer assim, ó, tá vendo esse monitor que está na sua tela? Quanto de espaço que eu preciso para estar fixando ele na sua mesa, na sua parede? Ou seja, você começa a trabalhar o espaço palpável. Por isso que a geometria é uma grande diferença, e aí você vê que está muito ligado à resolução de problemas, porque é algo do cotidiano que era vivido ali na época e é vivido até hoje. E aí nós temos aqui um pouco, né, do que trazem aí, um pouco dos árabes, né, que a gente falou muito aí dessa parte relativa ao comércio. Então, por isso que a gente tem, né, algo que a gente fala aí de expansão, tá bom? Que a gente sempre acaba trazendo, né, novas descobertas e tudo mais para expandir, enquanto que na Europa a gente falou muito da parte relacionada ao álgebra, tá bom? Então, tem essa diferença. Vou passar aqui rapidinho, que eu comentei, deixa eu ver se isso daqui a gente já falou, isso daqui acho que não, né? Desenvolvimento da matemática na educação infantil. Gente, se vocês forem para a educação infantil e precisarem trabalhar sequências, eu vou falar de uma obra que eu participei junto, por isso que eu conheço tão bem, né? Mas ela tem até um livro eletrônico, né, que está no site da USP aqui de Bragança, que é da Nakarato, tá? Adair Nakarato. Fala muito da matemática na educação infantil, tá? Por quê? Porque toda vez que a gente pensa em objetivo, a gente não pode sair daquela parte do desenvolvimento integral, né? Desenvolvimento integral da criança. E aí a gente tem que falar o seguinte, como que a gente consegue estar abordando a matemática nisso daí? Em sequências, né? E aí quando eu falo em sequências, eu posso estar indo para parte de números ou medidas, né? Quando a gente fala de medidas, você pode estar falando de quantidades, por exemplo, de volume, né? E aí você trabalha o espaço junto. Você pode estar pensando na amarelinha, você pode estar pensando numa dança, né? A sequência que vai ser seguida, e aí você tem números, tem medidas, tem o espaço em si, tá? E essa parte de exploração do espaço, né? Você consegue estar mostrando ali, né? Ó, de novo a gente falando da resolução de problemas, está mostrando o cotidiano, né? E os materiais, por exemplo, chamado dourados, material dourado, é essencial. Não sei se todos conhecem, mas ele traz o tamanho dos bloquinhos, tem 10, tem 9, tem 8, tem 7, tem 6, tem 5, tem 4. Ah, se eu juntar o 2 com 2, vai dar o tamanho do 4, né? Linguagens matemáticas na frente, atrás, primeiro, do lado, embaixo, em cima. Perfeito. Tudo isso é exploração espacial, né? Então, vejam que bem isso, né, Miriam? Muito obrigado aí até pela contribuição. É isso daqui, ó. Compreensão de formas, tamanho, direções, posições, tá? Tudo isso está envolvido na parte do espaço, que é onde você já começa a trabalhar a geometria ali com as crianças, né? Eu gosto muito, coloquem aí, porque sempre vem coisas muito bacanas, né? O desenvolvimento numérico que a gente falou, por exemplo, da amarelinha e tudo mais, dos cantos, né? Então, 1, 2, 3, né? Então, você vai desenvolvendo o número, vai desenvolvendo essa parte de sequência, assim, mais, entre tantos outros exemplos que a gente pode estar colocando. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual a importância de tudo isso que eu falei? Qual a importância de toda essa história que a gente comentou? Por que você acha que a gente tem que saber? Já mudou. Por que vocês acham que eu tenho que saber isso daí?
que será que o concurso, a prefeitura está querendo que a gente saiba isso daí? É a mesma pergunta que eu fiz para vocês lá no caso da escrita, quando a gente estava falando da aula passada. Por quê? Porque com a história você consegue auxiliar toda essa evolução dos conceitos, né? Então você vai trazendo isso e vai colocando, né, os alunos em prol disso. E aí eu te pergunto o seguinte: se você traz, que nem eu trouxe para vocês, lógico que eu trouxe de forma acelerada, sempre visando o, o concurso e tudo mais, mas imagine você numa aula. Além de matemática, se a gente levar para interdisciplinaridade, que outras coisas vocês podem trabalhar? Pensa comigo ali. Quando a gente falou lá do primeiro slide, por exemplo, da matemática, a gente falou de diversas coisas. A gente falou de vários lugares. Então, o que mais, além da matemática e da história, a gente poderia estar trabalhando com eles? Alguém tem alguma ideia? Arte, bacana. Por que que eles usavam? E aí vamos trazer também cultura, e assim por diante, né? Então, você consegue, olha lá, contação de histórias, figuras geométricas, contação de história é muito bacana, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu uso muito quando eu vou atribuir quando eu estava no sexto ano, do sexto para o sétimo, eu começava a atribuir números negativos, né? E aí eu sempre fazia a pergunta seguinte, por exemplo, para minha turma. Chegava e falava assim, ó, eles faziam comércio e tudo mais, né? Só que tinha uma hora que eu queria aquela maçã e o rapaz falava, leva a maçã, depois você me paga. E aí eu falava o quê? Né? O que a gente falava dessa relação, né? Do Ítalo com o comerciante. O Ítalo está o quê? Uma maçã para o comerciante? Está devendo uma maçã. E esse dever, como que a gente coloca? Como que a gente vai representar o dever? Né? O negativo. Então, ou seja, você usa da história, né, conhecendo a história, para trazer esse contexto. Daí o pessoal, né, a contação de história acaba engajando o aluno, querendo conhecer, você vai trazendo a cultura, você vai trazendo a arte, você vai trazendo a geometria, tudo que vai envolvendo ali, né? E aí você consegue colocar isso num conceito prático. Parece bonito falando de novo, mas, gente, por que que a gente tem esse grande desafio? Qual que é o grande desafio? Muito simples, né? Um grande desafio para os professores, para nós. É a gente conseguir em todos os... Eu acho que, assim, se você sabe toda a história, todo o conhecimento daquele conteúdo, fica um pouquinho mais fácil engajar, porque o desafio é engajar os alunos. Você conhecendo a história, né, e toda a passagem, e o que você vai abordar naquilo, o engajar começa a se tornar fácil, mas o desafio agora começa a se tornar outro, né? Que é o quê? A gente pegar todos esses conhecimentos, posso falar só da matemática, eu poderia falar de todas as outras habilidades, né? É o quê? A gente conseguir conectar tudo isso. Esse é o desafio do professor. Você conectar cada coisinha com a realidade do aluno. Porque se você faz isso, o engajamento vem automático, né? Agora, você conseguir pensar na realidade atual dele, utilizar, por exemplo, da história que nem a gente está falando, para colocar uma competência, se torna um grande desafio. E quantas vezes a gente não vai atrás disso?
Vai dizer que nos dias de hoje, que tem a facilidade do Google, a facilidade da internet e tudo mais, vai dizer que vocês nunca procuraram, quem já está aí na sala de aula e tudo mais, procurou assim, como falar sobre esse tema para uma turma tal, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Mas só que a gente, ó, quem nunca, né? Acontece, né? A gente também não é obrigado a saber tudo. O que a gente não pode é ficar parado, é se acomodar, né? O grande problema não é ir atrás. Isso faz parte, se a gente soubesse tudo, né? Mas é a gente ir, porque a gente tem que pensar que a gente está projetando isso, né? Está projetando uma realidade que vai continuar sendo nossa nas mãos dessa garotada toda. Bom, aqui fala um pouquinho mais a fundo, tá? Da competência espacial, que eu falei para vocês, compreensão de algarismo e número, comentei, importância de diversos contextos, né? Que vivem fora e dentro da escola, para ampliar os conceitos. E aí vamos para as nossas questõezinhas. Bora lá. Vamos colocar em prática isso daí. Então, vem aqui, primeiro, a questãozinha número 6, né? Que diz assim: na Grécia Antiga, diversos matemáticos desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento da disciplina. Qual dos seguintes matemáticos pré-Pitágoras é notório com contribuições na dedução do valor de π e pelo método de exaustão para calcular áreas? Né? Isso daí eu coloquei no material, pessoal, não vou mentir para vocês, o Arquimedes eu ia colocar no começo, eu nem ia falar do valor do π, tá? Vou ser bem honesto com vocês quanto a isso, tá? Eu coloquei no material porque eu sei que tem pessoas, como a gente está no finalzinho ali, que é só imprimir o material e eu queria deixar ali, tá bom? Porque se não fosse essa questão, eu vou ser honesto, tenho que ser honesto com vocês, tá? Eu coloquei ali só por conta disso daqui mesmo, tá? Porque podem ver que eu não coloquei o Bhaskara, que é por volta de ali de 1.100, mais ou menos, entre 1.100 e 1.200, o Bhaskara, tá? Eu não coloquei ele, tá? Não coloquei o Tales de Mileto, né? A parte do Heródoto. Então, assim vai indo, né? O que que eu conseguia deduzir, professor? O que que eu conseguia deduzir? Quando ele fala, por exemplo, pré-Pitágoras, né? Estou dizendo antes do Pitágoras. E ele está falando que ainda tem o valorzinho de π. Gente, eu ia no mais antigo que eu conheço, da Grécia. E aí é conhecimento de mundo, pessoal, é conhecimento de mundo. Vejam comigo, a gente não sabe quem foi o cara que deduziu o π pela primeira vez. E não é esse cara que leva o rótulo de achou o valor do π. Mas está falando na Grécia Antiga. Num período, ou seja, bem longo. Entre essas, seja honesto. Em qual que vocês iriam sem saber? A gente não sabe, né? Vamos fingir de conta que a gente não sabe. Eu coloquei no material. Mas você tem essas 5 alternativas. Grécia Antiga, né? Uma alternativa que a gente não poderia ir de jeito nenhum, pessoal, era na letra A. Se ele está falando que é pré-Pitágoras, como que ele vai colocar aqui o próprio Pitágoras? Né? A letra A era uma alternativa que a gente não poderia ir. E aí, o que a gente tem? Tales de Mileto. Tales de Mileto. Quando eu penso Mileto, me vem uma cidade na cabeça. Olha lá, o Diego falou Roma, né? Vem Milão, vem Itália. Então, ó, eu estou mostrando técnica de acerto para vocês, tá? Estou mostrando técnica de acertos para vocês. Euclides de Alexandria, Jardins Babilônicos, onde que ficava? Alguém lembra onde fica Alexandria? Onde ficava, na verdade, Alexandria? Alexandria, Sete Maravilhas do Mundo.
Babilônia, Egito. Aonde que ele está falando? Na Grécia. Opa, Egito não pode ser. Arquimedes. Arquimedes. Tá, pode ser, né? Aquilo que a gente ficaria na dúvida. E aí, depois temos o Heródoto. Também tem nome grego. Também tem nome grego. Então, ou seja, daria para ficar em dúvida entre duas alternativas. Só que, por exemplo, Arquimedes a gente já ouviu falar em ciências, possivelmente. Em ciências você já ouviu falar de Arquimedes. Em Heródoto você não ouviu. Heródoto, se não me engano, é mais a parte de escrita, tá? E aí a gente iria por Arquimedes. Estou falando o que eu faria, tá? Estou dando uma técnica que eu sempre falo para vocês. Ah, não sei nada da questão, nem faço ideia. Tenta desenvolver. É, né? Ó, Heródoto é historiador, é mais voltado na parte de escrita mesmo. Então, ou seja, você consegue estar ali e falar, pô, Pitágoras pediu para Pitágoras. Pitágoras não pode ser Mileto, Milão, Alexandria. Pô, já ouvi falar da Babilônia, né? Aquele Egito ali, tudo. Ou seja, ele está perguntando na Grécia, vamos eliminar. Então, um pouquinho de conhecimento de mundo ali, vamos dizer, a gente conseguiria chegar nessa alternativa. Bom, questão número 7. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o contexto cultural da Grécia Antiga que contribuiu para o desenvolvimento da matemática. Opa! Vamos lá. A intensa industrialização, a forte tradição matemática no Oriente Médio, o desenvolvimento precoce da metalurgia, uma cultura que valorizava a busca do conhecimento, a necessidade social de formar melhores escribas. Gente, dá para ir aí até por eliminação, hein? O que vocês acham? De novo. Muito bem. Gente, de novo, minha atenção. Grécia Antiga. Industrialização. Desenvolvimento precoce da metalurgia. Tudo bem, teve um desenvolvimento tal, metalúrgico e tal, mas isso daqui, gente, 1800, né? O principal de tudo, né? E aqui ele falando 1000 antes de Cristo, ou seja, uma diferença de 3000 anos praticamente. A forte tradição matemática no Oriente Médio, gente, estão falando de Grécia, vem falar de Oriente Médio, né? Também horrível. Uma cultura que valorizava a busca de conhecimento. Parece interessante. Letra E, a necessidade social de formar melhores escribas. Pode até ter uma necessidade social, mas não relacionada às escribas, né? Se ele falasse assim, uma necessidade social para identificar melhor formas geométricas, para identificar melhor o comércio, algo do gênero, até poderia ser, né? Agora, as escribas não, né? E aí, realmente, então, letra D. Tanto que a gente leva muito a Grécia aí como uma mãe de muita coisa por conta da busca do conhecimento. Tanto que temos tudo isso até hoje deles conseguir dividir e achar soluções, vamos dizer, químicas e tudo mais por conta da Grécia, né? Foram eles que falaram, e se a gente dividisse e continuasse dividindo um material, um grãozinho de areia, ia chegar onde? Né? Que é o nosso átomo aí. Questãozinha número 8. Diz assim, durante a Idade Média, estudiosos árabes desempenharam um papel fundamental na preservação e expansão do conhecimento matemático. Então, agora ele está trazendo
os árabes durante a Idade Média. Assinale a alternativa correta sobre a influência árabe na matemática medieval. Então, o que os árabes influenciaram na matemática medieval? Vamos lá. Letra A. Os estudiosos árabes foram responsáveis pela introdução da geometria euclidiana, um ramo da matemática que não era conhecido antes da Idade Média. Opa! A geometria euclidiana foi de Euclides. Foi ali praticamente, né, junto com Pitágoras, né? Ou seja, não tem nada a ver. Euclides não é da Idade Média. Então, incorreto. Letra B. A contribuição dos estudiosos árabes na matemática medieval limitou-se... Opa, apareceu uma palavra ali chave para a gente. Limitou-se à preservação dos conhecimentos greco-romanos, os quais foram fundamentais para os estudos posteriores. Aí não, né? Limitar apenas a uma coisa, isso daí, jamais. Tanto que os árabes vêm trazendo, né, outra coisa para a gente, né? Vamos ver se aparece ali na alternativa antes que eu fale. Letra C. Durante a Idade Média, os algarismos indo-arábicos, está aqui, introduzidos pelos estudiosos árabes, foram fundamentais para a simplificação e eficiência dos cálculos, substituindo sistemas numéricos mais complexos. E muitos desses sistemas numéricos eram feitos por símbolos, por desenhos, tá? Então, flor de lótus, o dedo, a vareta, a mão, né? Tudo isso mostraria muito ali o que estaria sendo representado. Portanto, a alternativa C parece correta. Letra D. Os estudiosos árabes da Idade Média, expandiram a geometria e a álgebra para além dos postulados euclidianos tradicionais, criando o chamado sistema sexagesimal. Esse sistema sexagesimal foi Egito, Babilônia, peraí, 60... Foi a Babilônia, tá? Foi os sumérios que fizeram o sexagesimal, tá? E expandiram a geometria, a maior parte de expansão de geometria foi na Europa, tá? Então, tem 2 erros cometidos aí. Na letra E, os estudiosos árabes da Idade Média concentram-se na astronomia. Também errado, falei que a astronomia, essa parte do espaço, vem lá na Europa por volta de 1676 com Kepler, tá? Para ser muito, né, 1800 a gente já está falando de Newton e um pouquinho ali depois com Einstein, tá? Bem como deram ênfase em uma observação empírica e nos métodos matemáticos, aplicando a engenharia mecânica e elétrica. Gente, isso daí está bem mais recente, né? Então, incorreta também. Estamos falando muito de Newton aí. Gente, faz tanto tempo que eu não lecionava esse tipo de aula, vocês não têm nem ideia. De uma vez foi quando eu estava dando aula na Unicamp, ou na USP. Acho que a última aula foi na Unicamp, acho que foi em 2015. A última vez, vocês terem uma ideia. A graduação, assim, foi um semestre inteiro, tá? Foi um semestre inteiro, fazia tempo, hein? E agora lembrar todo esse nome desses caras aí de cabeça. Como a matemática pode ser desenvolvida na educação infantil? Oh, uma questãozinha melhor agora, hein? Vamos lá. Por meio do objetivo, recitar e escrever numerais sem um contexto. Vamos parar aqui já, né, hein, pessoal? Sem um contexto, privilegiando memorização, nossa senhora, mais errado ainda, em detrimento do desenvolvimento do raciocínio das crianças, está exatamente ao contrário, né? Está totalmente ao contrário. Letra B, que o professor atue somente com a exposição repetitiva. Oh, gente.
O que eu falei para vocês que aparece muito? Não adianta, essa coisa de repetição parece que está em todas as alternativas. Risca ela também. Letra C. Realizar poucas atividades. Eu já acho que isso está errado, mas vou continuar, né? Que estimulem o desenvolvimento do pensamento matemático. Realizar poucas atividades que estimulam. Acho que poucas atividades é aquela, de novo falando, entre muito errado e pouco errado, essa talvez perto da A e da B, poucas atividades é menos errado do que a A e a B, né? Vamos brincar assim, mas está errado ainda, tá? Vamos à alternativa D. Que a aprendizagem matemática vise o desenvolvimento integral da criança, isso em todas as áreas, explorando a matemática, no início da sua vida escolar, em 3 campos, espacial, numérico e medidas. Perfeito. Ó. No início da sua... Isso daqui, gente, muita gente erra. E eu lembro que eu acho que eu falei isso nas primeiras aulas para vocês, né? Assim, mas tem como explorar a matemática no início da escola ali? Tem, tem. Matemática e todas as outras disciplinas. Tem como. Alternativa D, perfeita. E letra E, trabalhar somente com formas, tendo em vista características da educação infantil. Olha, essa daí, gente, talvez, dependendo da pessoa que tem muita prática e não percebe que a matemática está ali, embutida, vai numa alternativa E. Eu vejo pessoas indo nessa alternativa letra E. Por quê? Trabalhar somente com formas. Lembra aquilo que eu falei? Limitou demais. Além de formas, né? Que daí, por exemplo, ele estaria falando do campo espacial. O que mais? Um exemplo que eu gosto muito, que eu falo que eu peguei muito com a doutora Nakarato falando disso, né? A parte de sequências, cores e tudo mais, você já está trabalhando outra característica, né? Você já está trabalhando números e tudo mais. Então, ó, não deixa que essas palavrinhas te façam errar no momento da prova, tá bom? Está errada a letra E. E faltou uma alternativa aqui, né? Faltou uma alternativa F, que normalmente aparece. Não pode ser trabalhado matemática na educação infantil, porque eles ainda não são alfabetizados. Vocês já viram alternativas desse tipo? Eu já vi várias vezes em várias bancas, tá, pessoal? Eu já vi várias vezes em várias bancas. Então, já estou falando para vocês que é uma alternativa errada, tá? Não de trabalhar ali matemática na educação infantil. Normal. Então, questãozinha 9, tá aí. Vamos para a 10. Diz assim: uma questão interessante a ser discutida, especialmente no contexto matemático, é uma abordagem da história da matemática, para melhor compreensão de seus conteúdos. Dentro dessa sistemática, analise os enunciados posteriores e marque a alternativa correta. Então, agora ele quer a correta. Nota que eles falam os enunciados e não falam nada, na verdade, né? Só mostram do que vai vir falando as alternativas. Tá ótimo, chega na letra E, né? Mas é legal a gente abordar alternativas que aparecem mais vezes ali. Letra A na questão 10. A história da matemática é um elemento que possibilita conhecer especificamente a teoria matemática. Isso daí a gente falou, eu falei um pouquinho disso para vocês. É um elemento que conhecer especificamente, olha aquelas coisas de limitar, né, pessoal? Aquela coisa de limitação, especificamente. Não, né? A gente pode falar de cultura, a gente pode falar de arte, pode falar de tantas outras coisas. Errado. Dentro do processo histórico da matemática, o aluno é situado no espaço e, com isso, compreende os aspectos geográfico-matemática de cada realidade. Onde está o erro aqui?
Aonde está o erro? Já tem gente colocando C aí. Somente quem já colocou a letra C, me fala onde está errado essa letra B. Ou não tem erro, vamos para C. O que vocês acham? Geográfico, matemáticos? Mas se eu pensar no processo da histórico-matemático, se eu pensar no processo histórico da matemática, a gente falou de Grécia, a gente falou de Babilônia, falou de Mesopotâmia, falou de Egito, falou de árabes, de hindus, né, Índia. Não envolve geografia? A Ariane falou, mas envolve todas as disciplinas, não apenas essas duas. Ele deixa claro que só é essas duas. Vamos ler de novo. Dentro do processo histórico da matemática, o aluno é situado no espaço. Ele, com isso, compreende os aspectos geográficos matemáticos de cada realidade. Cada realidade, ele não diz só os aspectos geográficos, ele não deixa claro que ele só está trabalhando essas duas. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, eu só estou fazendo aquela investigação, né? Olha lá, que a gente está comigo, ó, não deixa claro que é sobre as duas, né? Só no espaço, o aluno é situado no espaço. E o histórico? Dentro do processo histórico matemático, acho que isso daí está histórico da matemática, todo o processo da história, acho que aí está de boa, né? Que mais que não consigo identificar o erro. Não deixa claro que é sobre as duas. Então, vamos pular a letra B. Depois a gente volta nela e vamos ver se está. Porque se as outras estiverem erradas, e se a gente encontrar erros nas demais? Vocês estão falando que a C está mais correta, mas vamos ver. A prática do professor em sala de aula é preponderante, uma vez que nem todos os professores conseguem relacionar a contextualização do desenvolvimento histórico-matemático com a realidade atual e a projeção do futuro. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que é a parte que a gente tem mais dificuldade. Eu falo a gente, porque se tiver alguém aqui que consegue abordar todos os temas, dentro de cada tema, todos os assuntos, sem nenhuma dificuldade em contextualizar com a realidade do aluno hoje e com a história de que foi trazida, gente, parabéns para vocês. Tá? Então, a gente brincou com isso e é realmente a grande dificuldade do professor. Tá? Nem todos, né? Nota que ele fala aqui, ó, nem todos e tudo mais. Então, a alternativa C também parece que está correta, ou tem algum errinho. A prática do professor em sala de aula é preponderante. Sim, prática tem que ser preponderante, mais importante do que a teoria. Uma vez que nem todos os professores conseguem relacionar a contextualização do desenvolvimento histórico-matemática com a realidade local e a projeção do futuro. Perfeito, são os 3 pontos que a gente comentou, né? Realidade atual, tudo mais. Parece que também está certo. Depois a gente vamos ter que achar, vamos ver as demais. Letra D. O processo histórico do conhecimento matemático objetiva justificar a matemática do passado, indo de encontro com a matemática de hoje. Processo histórico do conhecimento matemático objetiva justificar a matemática do passado, indo de encontro à matemática. Não vai querer justificar, né? Isso daqui está errado, né? O processo histórico, todo o processo quer justificar o porquê que a gente tem a matemática hoje e tudo mais. Na verdade, tudo que a gente tem hoje faz parte da história, não precisa ser justificado, já é parte da história, né? Então, isso daqui está incorreto. E letra E, uma vez que o conhecimento não é acumulativo, é importante analisar a historicidade de cada área específica do saber. Essa daqui é outra coisa que ele também limita, né? Importante analisar a historicidade
de cada área, porque o conhecimento não é cumulativo. Então, por exemplo, na matemática pode acontecer uma coisa, na arte pode acontecer outra, na geografia acontece outra, na história acontece outra. Não é assim, né? É tudo uma globalização, né? Muito do que eu estava falando para vocês, estava trazendo essa parte da história, quando eu peguei e falei assim, por que vocês acham que os números estavam se desenvolvendo melhor nessas regiões? Vocês já mataram, comércio. E aí vocês ligaram, se a gente falasse em disciplinas ou áreas de conhecimento, vocês estariam ligando a história e não matemática. Né? E daí, quando eu falei a localização, vocês pensaram em geografia. Né? Então, ou seja, ele é acumulativo. Agora voltemos para tentar achar o erro da B ou da C. É bem característico do que acontece com a gente na prova. Vai falar que não, pessoal. Você vai lá ler a B, você fala, acho que é. Aí você lê a C, você fala, acho que é. Acho que é. E daí você quer voltar. E agora? Vamos lá, respira fundo. Dentro do processo histórico da matemática. Então, tem todo o processo da história da matemática. O aluno é situado no espaço. E, com isso, compreende os aspectos geográficos, matemáticos de cada realidade. Todo mundo falou uma parte, né? Teve gente que falou que era o processo, teve gente que falou que era histórico da matemática, teve gente que falou que era o aluno, teve gente que falou que era o espaço, mas enfim. E aí? Avança, deixa a gente muito presa entre duas, né? Avança, tá? Avança banca, agora entendi. Acontece muito isso, né? E eu estou aqui exatamente para mostrar. Gente, o aluno, aonde que ele está situado? Aonde que a gente quer que ele situe? Quando eu venho com vocês, né, e conto a história, por exemplo, onde que eu quero que vocês se situem? Né? Quando eu falei assim, por exemplo, dos números, da divisão, né? Eu falei, teve o comércio na Índia, aí ficou devendo uma moeda de ouro. Vocês falaram, é o -1. Aonde que eu estou colocando vocês? Aonde que eu estou colocando vocês? No espaço ou em outro lugar? Vocês são central, na parte central, tudo bem, mas é centro do quê? Do tempo. 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 Então, erro, ó, tá aqui. Olha que difícil. Fala a verdade. Difícil, né, gente? Difícil. Vamos falar. Quando é fácil, a gente fala que é fácil, que estava simples. Mas quando é difícil, a gente também tem que ser honesto. Uma palavrinha difícil, gente, porque tempo e espaço são coisas que andam muito juntas, né? Quando você, por exemplo, a gente fala em preparação de aula, qual é a coisa que você pensa? Tempo, espaço, organização, né? O tempo que eu vou levar para fazer isso, o tempo que eu vou, em qual local, o tempo em qual local, o tempo em qual local. Quando você faz o planejamento, por exemplo, é isso. Tempo e espaço andam juntos, né? Mas quando você fala de história, você não está falando de espaço. E por que que confunde a gente? Por que que confunde? Porque ele traz aqui em aspectos geográfico-matemáticos. Apesar de ele não falar só geográfico-matemáticos, mas seria em aspectos históricos, geográficos, culturais e matemáticos. Estaria tudo isso junto acoplado. Aí agora eu acho que fica mais simples de entender. Fica mais simples de entender, mas não quer dizer que é fácil. É fácil para agora. Também, não são todos, mas é legal. E são aquelas questões que falam, agora tomara que venha essa, porque agora eu acerto, o concorrente erra. Né? Então, vamos lá para a última questãozinha da noite. Das alternativas abaixo, qual não corresponde a uma prática do ensino da matemática? Opa! Opa! Qual não corresponde? Enfim, na matemática vem uma questãozinha. Diz assim, letra A. As noções matemáticas devem ser sempre, fica de olho, devem ser sempre trabalhadas de forma isolada, evitando o uso de diferentes contextos e atividades.
Bom, saímos de uma questão muito difícil, posso dizer para uma questão muito fácil? Posso falar isso? Vocês deixam? Bom, sempre trabalhadas de forma isolada. Isso daqui já é um erro muito grotesco, né? A gente toda hora fala aí, né, de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, evitando diferentes contextos. A gente falou agora, uma aula agora há pouco, de resolução de problemas, né? Utilizar o cotidiano de algo ali. Então, ou seja, matou a alternativa A. Vamos só ler, porque acho que a leitura da B, da C, da E, eu acho que vai trazer aí uma revisão para a gente, espero eu. A competência espacial, nota que ele não fala que é a única que a gente tem que trabalhar, é apenas uma das. A competência espacial é desenvolvida na criança. Por exemplo, quando ela explora relações de tamanho, direção, posição no espaço, analisa, compara, classifica e organiza objetos. Nossa, eu vou pegar essa daqui minha e vou colocar lá no meu slide. Isso aqui está mais completo do que o meu slide. Perfeito. Letra C. É importante que o professor proponha atividades com situações ligadas à natureza espacial, para observar, identificar elementos e perceber propriedades. Material dourado, excelente, perfeito. Na aprendizagem das quantidades, é importante que a criança, com a colaboração do professor, a mediação, compreenda a diferença entre algarismo, número e numeral. Na aprendizagem das quantidades. Não só nelas, mas em geral, né? E ele também não fala, não especifica que é só das quantidades. Então, perfeito. Letra E. É importante que as práticas pedagógicas retomem os diversos contextos com números, nos quais as crianças convivem fora e dentro da escola, aumentando assim os seus contextos. Aí já está trazendo mais a parte de resolução de problemas, mas claro que faz parte do ensino da matemática, né? E aí acho que é perfeito também, né, a gente retomar isso daí com problemas que fazem parte do cotidiano. Está falando de resolução de problemas aqui, a letra E, perfeitamente. Acho que era a última, é a última, certo? Bora acertar as questões de matemática e de resolução de problemas e matemática, né, no contexto pedagógico. Vamos estar gabaritando, acredito que umas 3 questões, tá? 2 de resoluções de problemas, uma de matemática, da história da matemática, eu acredito que é o que vem, tá bom? E é o que eu separei também no simulado, que eu vou estar passando para vocês à tarde, né? Eu já devo estar disponibilizando ele. Disponibilizei hoje a aulinha de amanhã, a aula de sexta já estava disponibilizada, que é em português, tá bom? Amanhã vamos terminar os exercícios de geometria espacial e falar de raciocínio lógico matemática, né? Só falta ficar bem na matemática na prática, então vamos trabalhar amanhã. Vamos trabalhar isso amanhã. Eu deixei muito conteúdo teórico para amanhã, mas só que eu vou trabalhar muita prática, tá, de exercício, tá? Vocês vão ver como a gente vai montar exercícios juntos, vai ser bem bacana, tá bom? Então, gente, uma boa noite, bom descanso, obrigado pela participação.